Efésios 6, começando com o versículo 1. Esta é a santa palavra do Senhor. Nós demos a Ele a devida atenção que Ele merece. Efésios 6, e lendo hoje os versículos de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome enquanto estudamos aqui a tua palavra nesta noite. Seja nosso professor, Pai. Isto a fim de que nós possamos conhecer o Senhor e não somente conhecer-te, mas saber como te agradar. Nós rogamos assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No nosso estudo do livro de Efésios, nos capítulos de 1 a 3, a gente tem visto a questão de salvação e a obra do Senhor, que na verdade começou antes de Deus formar o mundo. Ele diz lá no capítulo 1 que quanto a nós os salvos, o Senhor nos predestinou a ser dele antes de formar o mundo. Então, para aquele que é salvo pela fé em Cristo, isto é um pensamento muito, muito precioso, porque é saber que ele fez essa escolha não na base de quem nós somos, mas por escolha soberana dele. E aí nós, passando para os capítulos 4, 5 e 6, Paulo nos ensina que a vida em Cristo afeta toda a nossa vida, desde nossas atitudes, começar o andar digno do Senhor é com toda humildade, mansidão, paciência. E aí, no capítulo 5, nós temos visto que nós devemos concentrar o nosso tempo naquilo que envolve a vontade de Deus. Deus chama de tolo ou louco aquele que não conhece a Ele e a sua vontade. E em 5:18, então ele disse: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E nós dissemos quanto a isto que em Colossenses, que é outro livro paralelo de Éfeso, escrito na mesma época, com assuntos semelhantes, lá onde estaria paralelo deste versículo, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isto é, andar cheio do Espírito Santo, é andar cheio da palavra dele, deixando que esta nos influencia. Depois nós vimos então que a vida em Cristo afeta a família. E vimos as instruções que ele dá à mulher, que não é o que vem naturalmente da nossa natureza pecaminosa, mas transformado o coração em Cristo, as mulheres submetem a liderança do seu marido. E por parte dos maridos,
Eles só têm a pequena responsabilidade de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Só isso. Obviamente, Cristo então sacrificou a si mesmo, até dando a sua vida por sua igreja. E isto porque a igreja merecia isto? Não, quando ainda éramos pecadores, Cristo então deu a vida para nos salvar. Passando então para o capítulo 6, o casamento cristão, neste se espera que tenham filhos. Não estamos dizendo com isto que todo mundo tem a obrigação em Cristo de se casar. E a gente bem sabe que às vezes Deus não dá filhos a algumas pessoas. Mas no casamento cristão se espera que tenham filhos. Se lembra que por natureza Deus nos fez homens, alguns de nós, e as outras Deus fez mulher. No dia em que Deus formou Adão e Eva, Ele os abençoou, dizendo para eles: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quanto a isso, a gente refletindo, nos nossos dias, muitas vezes os jovens deixam de se casar, muitas vezes dizendo que precisa ganhar muito dinheiro para se preparar financeiramente. E ainda depois de casar, muitas vezes não quer ter filhos por muito tempo, achando que tem que ter muita coisa para dar para os filhos. Ou então, alguns acham, mas os tempos são muito difíceis e por isso é muito difícil criar filhos nos nossos dias. E assim como na vida da mulher, como criança, a menina não pode ter filhos até certa idade. Passando deste tempo, pode ter filho. E aí passam os anos que pode ter filho, e aí depois vem um tempo quando não pode mais. E muitos nesta arrumação de esperar, deixam que o tempo passa e não tem filho. Então, quais são os dias em que nós vivemos? É verdade que a rebeldia nos nossos dias é muito grande, mas é possível criar filhos tementes a Deus em dias maus. Bem, Enoque andou com Deus nos dias antes do dilúvio. Isso aí foi uma animação para mim, quando eu, um jovem, refletia. Mas é muito fácil sermos influenciados pelo mundo. Será que é possível a gente viver uma vida transformada e diferente do mundo? E aí Deus abriu os meus olhos para ver Enoque. E não somente ele, mas Noé andou com Deus nos dias quando Deus mandou um dilúvio. Então, quanto à questão de ter ou não ter filhos, a gente tem que avaliar se o nosso pensamento quanto à questão de ter filhos não está sendo moldado pelo mundo, e o que o mundo acha que é necessário
para poder criar um filho que tenha valor nos nossos dias. Eu mesmo, como falei sobre a questão financeira domingo, o fato é que muita coisa que hoje em dia as pessoas costumam pensar, isso aqui é necessidade, 100 anos atrás nem existia. Então, naquele tempo, 100 anos atrás, Deus não deu o que era necessário para as pessoas. O que é necessário vai mudando de tempo em tempo. Pois bem, a gente tem que ter cuidado de pensar bem naquilo que é de maior valor diante do Senhor. Então, a ordem aos filhos é esta: filhos, obedecei a vossos pais. O fato é que todos nós tivemos ou temos, dependendo, no meu caso, partiram para estar com Cristo. No caso da Eliana, ela ainda tem mãe. Mas todos nós ou tivemos ou temos pai e mãe. Aí, Ana Luísa, você escolheu os seus pais? Não? Pois bem, tem alguém aqui que escolheu os pais? Obviamente não. E no caso, então, quem foi que fez esta escolha? O Senhor foi. E você diria para ele que ele errou na escolha dos seus pais? Quem seria você para dizer que ele errou? Outra pergunta para você refletir. Existe ou já existiu no passado algum pai, alguma mãe que foi perfeito e nunca pecou? Teve uma pessoa que nunca pecou, foi Jesus, né? Mas ele não foi pai de ninguém, não. Então, quando Deus diz, filhos, obedecei a vossos pais, é no entendimento que obedece se forem perfeitos e não pecam? Não, porque não existe isso. É justamente no entendimento de que são pecadores, mas mesmo assim, o filho que está em Cristo, ele é capacitado pelo Senhor e ordenado pelo Senhor a ser obediente aos pais. A criação por meio dos seus pais, ou no caso, se seu pai ou sua mãe morreu quando você era muito pequeno, há poucos dias que uma mulher aqui em casa falou que a mãe morreu quando ela tinha menos de um ano de idade. O pai também morreu quando ela era adolescente ainda. Todas essas coisas estão sob o controle soberano do Senhor e, no caso, outra pessoa passando a cuidar, certamente merece esta obediência e honra que o Senhor fala aqui. O mesmo seria o caso quando um casal decide adotar um filho. Hoje à tarde esteve um homem aqui comprando Bíblia e livros que há pouco tempo adotou duas meninas. 3 meses de diferença, não são irmãs, mas ao mesmo tempo ele adotou essas duas. A Bíblia fala que o crente em Cristo é adotado por Deus. Isto porque, por natureza, nós somos filhos do diabo e Deus tem que nos adotar fazendo filho dele. Então, uma coisa que eu sempre aconselho pessoas que adotam filho é o seguinte:
diga para o filho: eu te adotei. Você não é meu filho biológico. Mas saiba de uma coisa: filho biológico sempre os pais querem. O aborto não é prova de que não, né? E além disso, às vezes até nascendo, os pais não querem. Né? Mas é possível ter um filho adotivo sem querer? Não. Né? O filho adotivo é porque os pais queriam. E claro que muitos pais queriam os filhos que tiveram, mas nem sempre. Então, a escolha dos seus pais foi feita pelo Senhor e faz parte justamente do plano dele para você se tornar a pessoa que ele queria que você fosse. Um erro muito, muito comum é a pessoa dizer: eu sou desse jeito por causa da minha criação. Agora, é verdade que a criação afeta como nós vivemos? É assim, né? Mas a gente é responsável por escolhas que a gente faz. Por isso não podemos viver a vida culpando os pais por aquilo que a gente faz. Um dia nós vamos ter que dar contas a Deus pelas escolhas pecaminosas que nós fizemos. Às vezes, um filho vê um pai que vive bêbado e decide: eu não vou viver desse jeito. Ou vê uma mãe infiel, vive na imoralidade e decide: eu não vou viver desse jeito. Eu já conheci casos, imagino que pelo menos os que têm um pouco mais de idade, vocês tenham visto também. Né? Não é obrigado a gente viver dos mesmos pecados que nossos pais viveram, não. É uma desculpa que para Deus não vai valer, não. Isaías capítulo 1, versículo 2, tem uma palavra interessante aqui. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem está falando aqui? Senhor. O que ele diz? Criei filhos e os engrandeci. Lucas, será que Deus sabe criar filhos? Até melhor do que nós, Tiago. Olha bem, com certeza. Mas olha o que ele diz: mas eles estão revoltados contra mim. Estão revoltados porque o Senhor não soube criar? Não. Foram escolhas que as pessoas fizeram, apesar do que Deus fez por elas. Semelhantemente, nós temos que ter cuidado. Né? Nós podemos ver um filho, a gente vai mercantil e lá vê o menino gritando: me dê aquele biscoito, né? Aquele doce. E a mãe dá o que a criança quer, porque estava lá gritando e ficou envergonhado. A gente pode entender que a mãe está
ensinando a filha a gritar. Não é? A filha sabe, gritando, a mãe dá. A mãe fica envergonhada. E com isso está reforçando, recompensando o grito dela. Porém, nós temos que ter cuidado de entender que nem sempre a rebeldia de um filho é porque os pais não souberam criar direito. Nem sempre é verdade. Assim como Deus criou filhos que estavam revoltados contra ele, e não foi que ele não soube criar, às vezes acontece entre a gente também. Voltando aí a Efésios capítulo 6 e versículo 2, além do mandamento obedeça, honra a teu pai e a tua mãe. E aí, aqui cabe perguntar, como é que eu posso honrar o papai e a mamãe? Aliás, antes de especificar um pouco mais essa parte, essa parte de obedecer a vossos pais, essa parte cabe especialmente enquanto a criança é pequena e ainda está em casa. Mas quando sai de casa, quando está casado, quando já é adulto, ainda cabe a honra. Ok? Eu não obedeço mais o papai e a mãe, já partiram, está com o Senhor. Mas honrar, a gente sempre deve fazer. E aí nós fizemos a pergunta, como é que a gente honra pai e mãe? Em 1 Timóteo capítulo 5, lá Paulo fala sobre como tratar as viúvas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 diz, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Esther, até essa idade de 10 anos, você vem pagando o papai toda semana pelo que come? Não. Pois bem, e é em cima disto que esse texto está falando de recompensar os pais e até os avós. É próprio isto. Porque, para começar, eles investiram muito na gente. E se fica idoso e necessitado, não estou dizendo que sempre é o caso, que precisa, às vezes morre mais novo, num acidente, podendo cuidar bem de si mesmo e pagar as suas contas e tudo. Mas observe o versículo 8, 1 Timóteo 5 e 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, o que diz sobre essa pessoa? Tem negado a fé e é pior do que um descrente. Que coisa. Parte da honra que é devido aos pais é justamente isto. É cuidar financeiramente, especialmente no caso de a mãe ou a avó, que chega a necessitar de cuidado. Eu e a Eliana
nós sabemos muito bem que nossos filhos, se a gente vier a necessitar, estão dispostos a cuidar da gente. Eles sabem que as Escrituras ensinam isto. Então, uma maneira de honrar pai e mãe é financeiramente. Né? De fato, no caso, a gente deve estar cuidando de trabalhar e ganhar o suficiente para cobrir não somente as nossas próprias despesas, mas também dessa daqui, né? De cuidar dos antepassados. É bom ver, por exemplo, na sua casa, cuidando da sua avó. Isso é muito bíblico que se faça isso. Em Efésios capítulo 6, versículo 2, diz: honra teu pai e a tua mãe. E aí diz que é o primeiro mandamento com promessa. Os primeiros 4 dos 10 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com o nosso Criador. Os últimos 6, então, num nível horizontal com o nosso próximo. E a primeira pessoa com quem nós nos relacionamos é quem? Os pais, né? Os pais. E Deus promete aqui que quem honra pai e mãe, este tem promessa. Qual é a promessa? Versículo 3, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Você quer que a vida vá má e que viva aqui na terra pouco tempo? Acho que ninguém está querendo isso, não, né? Então, cuidado de honrar pai e mãe. Mas aí cabe ainda dizer que honrar pai e mãe, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu tenho ficado impressionado que primeiramente envolve chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, foi o Senhor que escolheu os meus pais e eu te agradeço por essa escolha. Podem ter sido muito negligentes. Talvez você nunca conheceu o pai, que foi irresponsável. Pode ter sido que morreu, claro. Mas o pai e a mãe que Deus escolheu, e honrar significa agradecer a Ele. Eu te pergunto, você já agradeceu a Deus pelos pais que Ele escolheu para você? E se não, não teria hora melhor de fazer isso do que agora. Mas o próximo passo depois disto seria também dizer para os seus pais, se no caso ainda estão vivos, dizer para eles: eu agradeço a Deus pelos pais que Ele escolheu. Eu sei que você, o pai, a mãe que Deus escolheu para mim, eu agradeço a Deus por isso. Com certeza isto é honrá-los. E passando para o versículo 4, e por aqui vamos concluir por hoje. E vós, pais, vimos primeiramente a palavra dirigida aos filhos. No lar cristão, estes obedecem e honram o pai e a mãe. E aí os pais: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Primeiramente, um mandamento negativo. Não os provoqueis a ira. E cabe aí, então, fazer a pergunta: como é que a gente provoca o filho a ira? Se nós vamos pôr isto em prática, nós precisamos compreender isto, não é? Então, a gente provoca o filho a ira por discipliná-los. Nota bem que o versículo continua dizendo: mas criai-os, o quê? A disciplina. Então, não é a disciplina que provoca a ira, não. Agora, tendo dito isto, a disciplina exagerada, aí provoca a ira. Com isso, é importante compreender que o exagero de, no caso, ferir o filho, aí pode muito bem provocar ira. Disciplina inconsistente. Uma vez a criança é disciplinada corretamente por aquela desobediência, e já na próxima vez não é disciplinado. Aí a criança fica frustrada. Os pais são inconsistentes. E aí fica irado. A falta de disciplina seria um meio de provocar o filho a ira. Quando o filho sabe que tem desobedecido e não é disciplinado, então o resultado é ficar provocado a ira. Não estou dizendo que estes são os únicos meios que a gente provoca o filho a ira, mas fazem parte disto. Na verdade, um dos livros que eu li há pouco tempo vou esquecer do nome. É um que tem a capazinha mais azul, como criar os filhos para obedecer sem guerras. É mais ou menos isso o título do livro. E lá no livro eles disseram que a parte mais difícil é mudar os pais. E é isso que eu observo também. Menino pequeno é muito mais fácil aprender do que quando já está grande. Mas certamente uma parte do que nos cabe como pais é quando a gente vê que nós falhamos, nós desobedecemos ao Senhor, é confessar a Ele. Né? O versículo diz: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. A disciplina envolve até usar a vara. E não em cima da fralda. Deve doer. Né? Uma colherzinha de pau, né, de madeira, serve muito bem. E a gente tem que aplicar de acordo com a severidade da desobediência, né, de acordo com a idade também. Mas nós precisamos convencer o nosso filho que o preparo para o filho poder receber o Evangelho e ser salvo
depende de nós como pais fazer a nossa parte e criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. A admoestação do Senhor é instruído com a palavra, admoestar: esse caminho aqui é errado, esse caminho leva à morte, o caminho que leva à vida, que agrada a Deus, que glorifica a Ele, a razão pela qual Ele te criou. Esse é o caminho, ande por aqui. Com certeza isso envolve a responsabilidade como pais de estar instruindo os filhos, né? A palavra do Senhor. Repetidas vezes durante o dia. Mas certamente nós devemos separar um tempo também para honrar o Senhor com um culto doméstico em casa. Nós ensinamos os nossos filhos valores por meio daquilo que a gente faz. Aquilo que a gente não faz, a gente demonstra que a gente não dá muito valor, né? Em Provérbios 13 e versículo 24 diz o que retém a vara, ou aquele que não usa a vara, aborrece a seu filho. Quantas vezes eu não ouvi pessoas dizerem: eu nunca sou ter um filho meu, que eu amo o meu filho. E a resposta que eu dou é: ou você é mentiroso, ou então você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus diz: o que não usa a vara ama o seu filho, e é por isso que não usa a vara. É porque tem algum filho que é perfeito e não precisa de vara? Aí seria um erro quanto à martiologia, a doutrina do pecado. Todos nascem pecadores, inclinados a pecado. Mas o que o ama está em contraste com o aborrece. O que o ama, cedo o disciplina. Quando é pequeno, tem que ser convencido. Deus diz que é para obedecer o papai. Deus diz que é para obedecer a mamãe. Na primeira vez que o papai e a mamãe falam. E se não obedecer, o papai, a mamãe está desobedecendo a Deus e nós vamos sofrer consequências. Mas se você desobedece, você vai sofrer consequência, porque o papai e a mamãe vai obedecer a Deus. Então, como nós dissemos no início, a vida em Cristo, no final de contas, afeta todas as áreas da vida. E aqui a gente vem estudando justamente a questão dos nossos relacionamentos em família. Deus é a autoridade. Nesse mundo, muito se aborrece a autoridade. Mas nós fazemos bem nos submeter à autoridade do nosso Criador. E aí, Ele determina como devem ser os relacionamentos em família. E isso envolve um pai que é cabeça, não simplesmente para mandar, não para ser servido, mas para servir, uma liderança amorosa, procura o bem, uma esposa que é um exemplo de submissão ao marido, um exemplo para os filhos, a obedecer o papai e a mamãe também. Obrigado, Senhor, por este texto da Tua Santa Palavra. Te agradecemos pelo que temos
sido instruídos aqui hoje à noite, onde temos pecado contra Ti. Que o Senhor nos perdoe, nos limpe o coração, e que nós possamos viver de uma maneira digna do Teu santo nome. Nós oramos pelas crianças. Crianças que têm o privilégio de terem um pai e uma mãe que ama a Ti, que os cria na disciplina e admoestação do Senhor. E que futuras gerações sejam abençoadas em fruto disto. Nós rogamos assim em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.